hoje a gente vai começar a falar do ambiente físico propriamente, da biosfera, né? Da biosfera, que é a parte do nosso planeta onde a vida acontece, tá? Hoje, provavelmente, a gente vai falar um pouquinho de litosfera e das fitofisionomias. A gente vai ver para frente o que é isso, tá? Quando a gente fala em ecologia, né, que é o estudo das relações entre os organismos e o ambiente, a gente consegue dividir ela em vários níveis de organização. E a gente vai vendo isso agora ao longo da disciplina. A gente vai dedicar 2 semanas para cada um desses níveis de organização, tá? Então, a gente tem o nível mais simples de organização da ecologia, que é o nível de organismo. Deixa eu pôr um certinho aqui. Tem o nível onde é um conjunto de organismos, que é o nível de população. O nível que é um conjunto de populações aí já de espécies diferentes, que é uma comunidade. O nível que reúne um conjunto de comunidades, que é um ecossistema. E o nível que reúne todos os ecossistemas, que é o nível da biosfera, que é o nível maior, tá? Então, a biosfera é o principal nível, é o que compreende todas as formas de vida no nosso planeta e como elas interagem entre si e com a parte física do planeta, né? A gente vai começar por aqui. A gente começa por aqui pelo nível da biosfera, para começar a entender todo esse ambiente onde toda a vida vai existir, tá? Depois a gente vai voltar para o nível mais básico, que é o de organismo, nas próximas aulas, e aí a gente vai vendo organismo, população, comunidade, ecossistema, tá? Hoje, particularmente, a gente vai falar principalmente da parte da litosfera, que são as placas tectônicas, o terreno, né, como que funciona isso no nosso planeta. E na próxima aula a gente vai fechar essa parte de ambiente físico falando do sistema clima, tá? Então vamos começar aqui meio que destrinchando como que funciona o nosso planeta, né? A gente consegue dividir o nosso planeta em 3 sistemas principais, tá? Toda a parte central do planeta, o núcleo, é o sistema do geodínamo, tá? A gente tem um núcleo muito denso no nosso planeta, composto principalmente de ferro, tá? E mais de ferro na forma líquida, e as movimentações desse material no núcleo do planeta é que são responsáveis pela formação do campo magnético que envolve o nosso planeta, tá? Campo magnético que muitas vezes a gente não dá muita atenção a ele. Aqui mesmo a gente vai falar de forma bem superficial, né? Acho que tem um videozinho ou outro que eu passei lá que aborda um pouco melhor, tá? Mas que ele é importantíssimo para o nosso planeta. Na verdade, ele serve como um escudo para vários intempéries que poderiam vir, que vêm de fora do nosso planeta para cá, né? Como radiações cósmicas e tal. Eu não vou entrar em detalhes disso, mas então esse é o sistema interno do nosso planeta, que é o sistema de geodínamo, né? A gente tem um sistema próximo da superfície, que é o sistema das placas tectônicas, que a gente vai abordar hoje, né? Que compreende o manto inferior, a astenosfera e a litosfera. A litosfera sendo a parte que está mais externa, é a camadinha, a crostinha do nosso planeta, que é onde a gente tem a vida, né? Então, a biosfera, que é a parte que a vida ocupa aí, ela ocupa uma partezinha da litosfera, essa parte superficial, que é a que a gente tem acesso, né? E a gente também tem o sistema clima, que é toda a parte externa do planeta, né? Que é composta pelo ar e pela água, né? A atmosfera e a hidrosfera. Então, a biosfera também vai permear, obviamente, a hidrosfera e a atmosfera, né? E o sistema clima é o sistema que vai reger
como que a vida vai ser importantíssimo nas condições para que a vida se desenvolva sobre a litosfera no nosso planeta, né? Então, a biosfera, todo esse ambiente, então, que compõe tanto a litosfera quanto a hidrosfera e a atmosfera do nosso planeta, onde a vida está presente, eles vêm sofrendo uma série de modificações ao longo do tempo. Eu fico muito tranquilo que vocês certamente viram isso, devem ter visto de forma bem consistente em Bio, né, onde a gente fala lá da história da vida na Terra, né? E aí, então vocês já tiveram essa base aí para como as mudanças vêm acontecendo no nosso planeta, desde o surgimento do planeta lá, há 4,6 bilhões de anos atrás, até o surgimento da vida, cerca de 3 bilhões de anos atrás, até o presente, né? Então, as modificações, elas ocorrem o tempo todo. A gente tem períodos em que o planeta está mais seco, quer dizer, ele está passando por glaciações, então você tem menos água disponível na atmosfera, a gente vai ter ambientes mais secos. Em outras épocas, a gente vai ter ambientes mais úmidos, com mais água disponível na atmosfera, mais frio, mais quente. Tudo isso vai mudando ao longo do tempo, né? E essas modificações vão ser muito importantes para os organismos vivos também, porque elas vão ser o motor ali que vai fazer com que a pressão que vai fazer com que modificações que vão surgindo aleatoriamente acabem se mantendo, né? Então, o motor para o processo evolutivo são essas modificações que o próprio ambiente vai acontecendo. Como o ambiente está sempre mudando, os organismos têm que estar sempre mudando para se adaptar ao ambiente. Então, isso acaba ativando todo esse processo, né, evolutivo no nosso planeta. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo. Sim. Lembrando que eu não consigo ler o chat, então, se tiver qualquer dúvida, me interrompam, por favor. Falem para eu poder saber, tá? Então, a biosfera é essa região de interface entre a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Essa região de interface onde a vida acontece, né? Onde a vida é possível, né? E a gente pode descrever a biosfera em vários aspectos, né? Como clima, meteorologia, a geologia, geomorfologia, topografia, solo. A gente vai tratar hoje mais essa parte relacionada à litosfera. Quando a gente pensa em vida, a gente tem alguns atributos que são fundamentais à vida, né? E à adaptação dos organismos. Um deles é a disponibilidade de água, também vai estar relacionada à hidrosfera e à atmosfera, né? A radiação eletromagnética, ou seja, a luz, especialmente a luz solar, né? Que permite a vários organismos fotossintetizadores transformar essa energia, né, em matéria. Tipo de clima nas mais variadas regiões, né? Temperatura, precipitação, ventos, correntes marinhas no ambiente marinho, por exemplo, né? A topografia e o tipo de solo. Hoje a gente vai se ater a esses dois últimos itens, né? Que a gente vai ver. Vamos começar, então, falando dos movimentos na litosfera, que são feitos pelas placas tectônicas, né? As placas tectônicas são a parte superior, então, desse sistema intermediário do nosso planeta, né? A litosfera ela é composta, então, por essas placas que ficam que flutuam sobre um meio menos denso, né? Então, claro, quando a gente pega o mapa mundi hoje, a gente consegue perceber que algumas áreas parece que sim, que alguns continentes a gente conseguiria encaixar, né? Isso não é à toa, a gente teve todo o processo de movimentação dessas placas ao longo do tempo, formando supercontinentes, depois rompendo esses supercontinentes em continentes menores, e por aí vai, né? Então,
A questão das placas tectônicas, ela é uma teoria, hoje muito bem comprovada, né, que propõe que a litosfera é fragmentada em cerca de uma dúzia de grandes placas que se movem sobre a superfície terrestre. Se move como se fosse... eu sempre gosto de fazer essa analogia, né? Quando você ferve o leite, você tem aquela nata que fica em cima do leite, né? E às vezes você tem algumas placas de nata e elas podem meio que se movimentar ali, eventualmente colidir, juntar numa placa só ou se separar. Então é basicamente isso que são as placas tectônicas, né? São placas rígidas, relativamente rígidas, densas, de material denso, que estão flutuando sobre um material viscoso, né? Então, cada placa ela age como uma unidade rígida, distinta, que se move sobre a astenosfera, que também está em movimento por sua vez. Então, todo o sistema ele está se movendo o tempo todo. Para a nossa percepção, ao longo do nosso tempo de vida, a gente praticamente não percebe movimentação nenhuma, porque esses movimentos são muito lentos. Mas quando a gente pensa em alguns milhares, milhões de anos, né, a gente já consegue ver aí essas modificações acontecendo no nosso planeta. Aqui a gente tem um mapinha mostrando as principais placas tectônicas, né? Percebo que a gente aqui no Brasil, a gente está bem no meio da placa da América do Sul, né? Praticamente a América do Sul inteira é uma placa só, ainda pega uma boa parte aqui do Oceano Atlântico. E aí, quando a gente marca as regiões onde acontecem principalmente terremotos e vulcanismo, a gente começa a perceber que esses eventos estão relacionados à movimentação das placas, encontro das placas, né, atrito entre as placas, eles ocorrem justamente nas bordas onde essas placas estão atritando, né, principalmente. Então, onde existe atrito entre placas, é muito comum que você tenha uma atividade bem maior, sísmica bem maior, e uma atividade vulcânica bem maior também. Tá? Muito embora, às vezes, possam surgir vulcões no meio das placas, tá? Porque, às vezes, aquele magma lá da astenosfera, ele está comprimido, sofrendo uma pressão tão grande numa região abaixo da placa que ele pode, eventualmente, romper essa placa e formar vulcões bem no meio das placas, mas são muito mais raros. Geralmente, as ações de vulcanismo ocorrem com muito, muito mais frequência no encontro entre as placas. Bom, a gente tem basicamente 3 tipos de interação entre as placas tectônicas. A gente tem a interação, as chamadas, a gente chama de falhas nessas regiões entre as placas, nas bordas das placas. A gente tem, então, as falhas transformantes, que são aquelas onde a interação entre as placas é de tal forma que uma placa, as placas correm paralelamente uma à outra, tá? Então, embora haja atrito, você não tem tanta pressão de uma placa sobre a outra. Nessas regiões acaba acontecendo algum tipo de transformação, eventualmente a astenosfera ela sobe até a superfície, então na forma de vulcões, você tem terremotos acontecendo, mas essa atividade ela não é tão brusca, digamos assim, para as placas, tá? Um outro tipo de interação é quando uma placa se afasta da outra, então são as falhas divergentes, né? A gente vê isso acontecendo aqui no meio do Oceano Atlântico, por exemplo, a placa da América do Sul e a placa da África estão afastando entre si. Esses dois continentes já estiveram juntos, né? Mas estão em placas diferentes e aos poucos essas placas vão se abrindo, separando uma da outra. À medida que elas se separam, as próprias placas vão aumentando, porque a astenosfera ela vai liberando material magmático aqui, nesse meio, né? Esse material magmático ele vai se
vai formando rochas rígidas e vai, então, sendo incorporado nas placas. Ele vai aumentando o tamanho das placas, tanto para um lado quanto para o outro. Tá? E o terceiro tipo de interação entre as placas é a interação convergente, onde você tem um choque mesmo entre as placas e uma placa ela acaba indo por baixo da outra. Tá? Já acaba se posicionando uma por baixo da outra. Todo esse material mais rígido, né, da litosfera, que vai entrando por baixo da outra placa, ele vai entrando para dentro da astenosfera e vai se dissolvendo lá. Então, essas rochas que vão indo para o fundo, elas acabam, com toda a pressão e temperatura da astenosfera, ela vai se dissolvendo e vai passando a fazer parte do material da astenosfera, do material magmático da astenosfera. Tá? Por outro lado, esse choque entre as placas, nessa condição convergente, faz com que a placa de cima ela acabe se enrugando, formando, então, cadeias de montanhas. Tá? A gente vai ver um pouco melhor em alguns exemplos aqui para frente. Então, aqui nessa figura, a gente vê os três tipos de interação nessas placas que compõem aqui as placas que formam as Américas, na América do Sul, América do Norte. Aqui. Então, percebam aqui que na nossa placa sul-americana, onde a gente se posiciona hoje, a gente está bem no meio da placa, está de boa aqui, né? Longe das áreas vulcânicas, né? Dos terremotos, mas a gente tem situações em que a nossa placa ela é divergente em relação à placa africana, então, aumentando a distância, né, entre o continente sul-americano e a África. Em alguns pontos, as duas placas elas estão passando de forma paralela entre elas, né? São áreas transformadoras. E a oeste da nossa placa sul-americana aqui, então lá na costa pacífica da América do Sul, a gente tem encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca. A placa de Nazca ela vai entrando por baixo da placa sul-americana. E à medida, então, que ela entra por baixo da placa sul-americana, a gente tem esse enrugamento da borda da placa sul-americana formando a Cordilheira dos Andes. Então, hoje é uma das cordilheiras mais altas do mundo, né? Onde tem os picos mais altos, entre os picos mais altos do mundo. Claro que o Himalaia é maior ainda, mas tudo isso, então, formado por essa pressão da placa de Nazca entrando por baixo da placa sul-americana. Aqui nessa região, a gente tem um índice muito grande de ação sísmica e um pouco de ação vulcânica também. Né? Embora seja pouco comum, a gente tem poucos relatos de vulcanismo, às vezes algum vulcão aqui da região dá as caras aí e entra em atividade. Né? Percebam que aqui, quando a gente vai para a América do Norte, a gente vê essa interação da placa pacífica com a placa da América do Norte, também tem um pouco de convergência, de subdução, mas aqui o evento já é muito menos intenso hoje em dia. Né? Então a gente tem uma plaquinha no meio aqui entre a Pacífica e a da América do Norte, que tem um evento mais forte ainda atualmente, né? de subdução, de choque, né? Onde a placa de Juan de Fuca ela entra por baixo da placa da América do Norte, enrugando aqui um pouco, né? Mas no restante, a ação dessas placas hoje ela já é bem menos intensa. Então, toda essa cadeia de montanhas que a gente tem aqui na América do Norte, né? Ela já é uma cadeia mais antiga e hoje já não é uma cordilheira tão alta quanto os Andes, por exemplo, porque ela já é mais antiga e já sofreu muito mais o processo de erosão, né? A formação dela é mais antiga do que está sendo a formação dos Andes, por exemplo. Só para dar alguns exemplos aqui em algumas áreas do mundo, né? Esse movimento de subdução, quando uma placa entra por baixo da outra, em regiões oceânicas, é muito comum que se forme
aquilo que a gente chama de arco de ilhas. Então, a placa que fica por cima, ela vai se enrugar, só que a cadeia de montanhas que vai se formar, ela não está, ela está dentro d'água, né? Ela está dentro dos oceanos. Então, a gente vai ter uma cordilheira oceânica e, geralmente, os picos dessa cordilheira oceânica que vão formar ilhas, né? Normalmente, a gente chama de arco de ilhas, então, são a exposição desses picos dessas cordilheiras oceânicas, tá? É o caso, por exemplo, lá do Japão, né? As ilhas japonesas são um arco de ilhas entre a placa da Eurásia e a placa pacífica. E por outro lado, se por um lado você tem essa elevação que forma picos que no caso no ambiente oceânico pode formar então ilhas, né, submersas, emersas, aliás. Por outro lado, o afundamento da outra placa pode gerar fossas que são o oposto, né, são áreas muito profundas. Então, a gente tem a fossa do Japão, que é uma das áreas mais profundas dos oceanos no nosso planeta, né? Que é justamente essa contraposição, então, da placa pacífica afundando por baixo da placa eurasiana. A gente tem uma coisa parecida acontecendo também aqui na América do Sul, né? Entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, como eu já falei lá atrás. A placa de Nazca entrando por baixo, ela forma uma fossa também, que é a fossa do Peru e Chile, né? Que é uma região onde o oceano chega a 4, 5 mil metros de profundidade, bem próximo do continente, né? Só que, por outro lado, aqui, o enrugamento já está sendo numa placa que já está, uma parte da placa sul-americana que já está imersa, né? Então, a Cordilheira dos Andes, ela não vai formar ilhas, ela já está, a base da cordilheira já está imersa, então ela vai só formar uma cadeia grande de montanhas para cima do continente. E aqui um outro exemplo, onde a gente tem esse processo de subdução da placa, aqui no caso a placa indo-australiana entrando por baixo da placa eurasiana, né, na região da Índia, norte da Índia, ali, em formação do Himalaia, né. E aí, nesse caso, como a gente não tem água nenhuma, a gente não tem oceanos aqui, né, a própria placa que está entrando por baixo, ela já está imersa, né, e a região principalmente da Índia, e onde ocorre esse movimento de subdução, a gente tem a formação de grandes cadeias montanhosas que são o Himalaia, né? Percebo que para dentro, mais para dentro da placa eurasiana, a gente já vai ter o Planalto do Tibete, por exemplo, onde a gente já tem cadeias de montanhas que já estão já são mais antigas e já estão num nível, já tem picos muito menos elevados, porque já teve uma ação maior ação erosiva maior, né, do tempo da chuva, dos ventos sobre essa região. Então, são montanhas mais antigas que já estão se dissolvendo, digamos assim, né, comparados com o Himalaia, que são montanhas muito mais jovens, né, que ainda estão se formando aqui nesse processo todo. Beleza até aqui, gente? Alguma dúvida? Professor, Hum. por exemplo, você falou do movimento convergente que ele pode gerar ilhas. O divergente, pela liberação de magma, isso também pode acontecer? Pode. Aí Tá. você, quando no divergente, quando você tem a formação, a liberação de magma, né, já que as placas estão se abrindo, você vai ter a formação de ilhas vulcânicas, tá? Então, as ilhas vulcânicas são justamente ilhas que se formam a partir desse extravasamento do magma, formando uma montanha submersa que vai até a superfície, né? E aí, quando chega na superfície, esse magma solidifica, formando essas ilhas vulcânicas. E depois de um tempo, eu não quis me aprofundar muito nisso aqui, mas é interessante ver isso, né? Depois de um tempo, essas montanhas também elas vão, por ação do intemperismo, né, da erosão, ação do vento, elas também vão sedimentando, né, a montanha vai diminuindo de tamanho. Em muitos casos, ela diminui tanto que ela some completamente, fica só a região em volta do que era a montanha,
formado por corais, recifes de coral. São os chamados atóis, né? Aqui no Brasil, a gente tem o atol das Rocas, que é o único atol no Atlântico Sul, né? Que é justamente uma ilha que era uma ilha vulcânica que se formou ali. Com o intemperismo, a montanha da ilha, né, foi se sedimentando todo, ficou só a borda dela, que é o atol. Então, geralmente é uma borda arredondada, assim, formada por recifes de coral. A gente tem ilhas vulcânicas aqui no Brasil também. A ilha de Fernando de Noronha, por exemplo, é uma ilha que se formou a partir de atividade vulcânica. Embora ela não tivesse, hoje ela esteja longe da borda da placa sul-americana, ela se formou na borda da placa sul-americana quando a distância, né, entre a África e a América do Sul era bem menor ainda. Quando a posição onde hoje está a ilha de Fernando de Noronha era a área onde estava havendo o processo de separação das duas placas. Então, houve ali a formação da ilha vulcânica, depois esse vulcanismo se estabilizou, isso aí ficou preso na placa da América do Sul, e a placa continuou crescendo por essa ação de vulcanismo, e hoje essa ilha vulcânica está no meio da placa, né? Mas, basicamente é isso. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Desculpa, às vezes fica sem imagem, a gente fica um pouco perdido, mas até dá para Professor, mostrar aqui. era esses os corais que há um tempo atrás entraram em risco porque tinha petróleo no mar, aí eles entraram em risco por causa disso? Para esses mesmo? Esse também, né? Esses entre vários outros corais, né? Mas são esses, particularmente no caso do Atol das Rocas, eu estou falando de recifes que são muito antigos, né? Porque eles estão se formando e formaram esse aro de recifes em volta da superfície, da base da montanha ali que existia antes, há muito tempo atrás, né? E estão vivendo ali até hoje. E aí, quando a montanha se dissolveu toda, chegou só no nível do mar, o que sobrou ali foi basicamente só os recifes, né? São recifes muito antigos. Os recifes de coral eles são formados a partir da ação dos corais, que depositam carbonato de cálcio, então eles vão crescendo, né? Um em cima do outro. À medida que o coral morre, o outro cresce em cima. Então você tem recifes com alturas de 50, 60 metros, né? E aí, geralmente acompanhando o nível do mar. Às vezes, nesses eventos também que o nível do mar abaixa muito ou sobe muito, isso pode modificar um pouco a atividade dos recifes. Entendi, professor. Obrigado. Tá? Vamos voltar lá que Professor, coisa. uma pergunta curiosa só. Em que região do Brasil que fica esse atol? É esse o nome? O Atol das Rocas, Uhum. ele fica para fora do litoral do Nordeste ali. Ele fica próximo, mais ou menos próximo de Fernando de Noronha. Então, veja, também é uma região, provavelmente foi uma ilha vulcânica que se formou também na separação da América do Sul com a África, né? Ficou presa à placa da América do Sul. Com o intemperismo foi perdendo a massa que ficava para fora da água, né? E aí ficou só aquele aro de corais em volta do que era a montanha antes. Entendi, obrigada. Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente do ciclo das rochas, né, e dos tipos de rocha que a gente tem. Todo esse processo de vulcanismo faz com que o magma que está na astenosfera ele extravase para a litosfera. Quando o magma extravasa para a litosfera e entra em contato tanto com o ar quanto com a água nos oceanos, né, ele se resfria muito rapidamente e forma um tipo de rocha que são as rochas magmáticas. Tá? Talvez vocês já tenham visto imagens de vulcões ativos. Acho que há pouco tempo atrás teve um no Havaí, né? No Havaí é muito comum, tem vários vulcões ativos lá. E aí vocês veem aquelas imagens super bonitas assim, da lava saindo do vulcão, né? Aquela lava super, super amarela, incandescente, né? E aí ela vai descendo
E aí, quando ela chega, ela vai descendo, já vai endurecendo e vai ficando escura, né? Quando ela chega no mar, assim que ela cai na água, ela já solidifica, né? E forma essas rochas super escuras, que são as rochas magmáticas, né? Essas rochas magmáticas, então, elas vão se reunindo nessas áreas de vulcanismo, né? E podem formar montanhas muito altas, inclusive, né? Mas, como todas as rochas do nosso planeta, elas vão sofrer processos erosivos, né? Pela ação das chuvas e dos ventos, elas vão passar por processos erosivos e vão soltando sedimentos. Então, aos poucos, essas rochas vão sendo quebradas em partezinhas menores, né? E vão formando sedimentos. Esses sedimentos vão sendo acumulados em algumas áreas. Então, geralmente, as chuvas levam os sedimentos para áreas mais baixas, e eles acabam se acumulando principalmente em áreas mais planas, né? À medida que esses sedimentos vão se acumulando, eles podem sofrer pressões, sofrer modificações por pressão, por temperatura, e se juntar e se aglomerar, formando novas rochas, que seriam as chamadas rochas sedimentares. Inclusive, o processo de fossilização, né, os fósseis, eles se formam em rochas sedimentares, porque são rochas que se formaram a partir da compressão de sedimentos em determinadas regiões. Tá? Essas próprias rochas sedimentares podem voltar a sofrer erosão e se dividir em sedimentos novamente. Tá? Mas, em alguns casos, essas rochas, tanto essas rochas sedimentares quanto as rochas magmáticas, quando elas ficam expostas a condições muito bruscas de temperatura e pressão, elas podem sofrer modificações mais intensas no seu material e formar as chamadas rochas metamórficas. Geralmente, naqueles processos de subdução, onde as rochas acabam entrando por baixo da outra placa, você vai tendo um material ali que vai se depositando e ficando concentrado, sofrendo uma pressão e temperatura muito elevadas. Isso também acontece no leito dos oceanos. Todo sedimento que vai para o leito dos oceanos, por exemplo, com o tempo esse sedimento ele vai se comprimindo muito lá, aí acaba formando rochas sedimentares, mas passar de mais tempo ainda com essa compressão, ele pode acabar formando rochas metamórficas. Tá? Essas rochas metamórficas, elas também podem sofrer erosão e formar novos sedimentos, ou elas, quando são carregadas para dentro da astenosfera, aquele processo de subdução, elas acabam se dissolvendo lá, formando mais magma, entrando em contato com o magma que já existe e se dissolvendo nesse magma e fazendo parte do magma também. Tá? Então, basicamente, aqui a gente tem de uma forma bem simplificada o ciclo das rochas no nosso planeta. Tá? Aqui tem umas figuras que mostram esse processo acontecendo, mas vou passar bem rapidamente. Então, aqui a gente tem um processo de subdução, né, com uma placa entrando por baixo da outra. A pressão que se forma na subdução pode fazer com que haja atividade de vulcanismo nessa borda aqui de interação entre as placas. Esse vulcanismo, então, vai ter extravasamento de magma, que vai formar as rochas vulcânicas, né? Ou rochas ígneas. Essas rochas vulcânicas, por sua vez, elas vão... aqui a gente tem exemplos de rochas ígneas. O basalto é um tipo de rocha ígnea, né? No arquipélago de Fernando de Noronha. Então, são resquícios da toda a atividade vulcânica que formou essa ilha, esse arquipélago de Fernando de Noronha, por exemplo. Tá? Essas rochas ígneas, então, elas vão sofrer intemperismo e vão formar sedimentos, né? Esses sedimentos vão sendo carregados para áreas mais planas do planeta. E aí uma coisa legal tem geólogos que estudam especificamente sedimentos. Quando a gente vai numa praia, o que a gente vê naqueles sedimentos, aqueles grãozinhos de areia que estão presentes na praia, vocês já devem ter percebido, talvez já tiverem ido em várias praias, que as praias nunca são iguais umas às outras, né? A gente tem, especialmente se você vai para regiões diferentes,
lugares muito distantes um do outro, você acaba vendo que as praias são bem diferentes de uma região e outra, né? Aquele acúmulo de sedimentos que forma a areia na praia, ele é um reflexo de todo o sistema geológico que está por trás, ou seja, de todas as bacias hidrográficas, de tudo que é carregado pelas bacias hidrográficas que vão chegar até aquela praia, tá? Então, vão ser os sedimentos que vão ser trazidos pelo vento e principalmente pela água, desde lá de cima das cordilheiras, as cordilheiras que estiverem mais próximas e que são carregados até e são depositados naquela região. Tá? Esse sedimento, então, né, ele passa por processos em que ele é comprimido, formando as rochas sedimentares, né? Essas rochas sedimentares, quando elas são, às vezes, empurradas por esses processos de colisão das placas tectônicas, são empurradas para baixo, elas podem sofrer ainda processos muito fortes de pressão e temperatura, formando as chamadas rochas metamórficas. E, por fim, as rochas metamórficas, quando acabam indo lá para dentro da atmosfera, vão voltar a formar magma. Em algum momento pode voltar a se formar rochas magmáticas ou ígneas, né? Aqui exemplos de rochas sedimentares, então arenito, na região de Marília, de São Paulo, grutas calcárias em Minas Gerais, a gente tem muito isso em várias regiões aqui no Brasil, formações de rochas sedimentares. Rochas metamórficas, um exemplo muito comum é a gneiss, né? A gente tem blocos, monolitos inteiros de rocha metamórfica na nossa paisagem aqui no Brasil, como, por exemplo, o Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, né? Isso é bem interessante, porque essas rochas elas foram formadas também no processo de separação da placa sul-americana com a placa africana, e a gente tem esses monolitos em regiões mais ou menos equivalentes das duas placas nas bordas dos continentes. Então, esses monolitos que a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem monolitos muito parecidos na cidade do Cabo, na África do Sul. Provavelmente surgiram mais ou menos na mesma época, né? E acabaram se separando nesse processo de separação dos continentes. Então, só para relembrar, 3 tipos principais de rocha: rochas ígneas ou magmáticas, né? Formadas pela solidificação do magma. As rochas sedimentares formadas pelo soterramento e achatamento dos sedimentos, né? E as rochas metamórficas formadas, então, por essa transformação da estrutura da rocha sob influência de temperatura e pressão. Agora, juntando todo esse conhecimento que a gente viu sobre as rochas, sobre a formação e tal, a gente vai falar um pouquinho sobre a topografia. A topografia ela é o resultado dessa interação entre o sistema de tectônica de placas e o sistema clima. Tá? O sistema clima a gente já vai estudar melhor na próxima aula, mas basicamente, então, a ação de ventos e a precipitação de água, né, ou dentro do ambiente oceânico, né, a circulação de água, vai fazer com que essas rochas que formam essas grandes montanhas comecem a se sedimentar. Então, a topografia ela vai ser essa configuração de diferentes alturas que a gente vai ter formando a superfície terrestre. Né? Ela é a configuração das variadas alturas que formam a superfície terrestre, né? Ela está relacionada com a elevação ou altitude, que é a distância vertical em relação ao nível do mar. Quanto mais recentes são as montanhas, maior tende a ser a elevação delas. À medida que elas vão sofrendo processo erosivo, elas vão diminuindo de altitude, então de elevação, né? E a gente chama de relevo essa diferença entre as elevações mais alta e mais baixa em um determinado local. A gente consegue medir o relevo medindo essas diferentes alturas. E a gente consegue colocar isso no papel, né, no plano, fazendo aquilo que a gente chama de curvas de nível.
Então, basicamente, a gente pega uma área, mede que linhas que a gente consegue traçar nessa área que estão em determinadas altitudes. Então, por exemplo, nessa figura aqui do Vale Fluvial, imagine que esse rio, a borda desse rio aqui, esteja, por exemplo, a 100 metros de altitude em relação ao nível do mar. E aí a gente vai vendo onde que vai estar a linha dos 120, 150, 180, 200 metros, 300, por aí vai. E com isso a gente consegue fazer esses mapas onde a gente mostra de forma plana como que o relevo acontece nessa área, né? Então, são os chamados mapas de curvas de nível, né? Nos ajudam a entender, a mapear o relevo de determinadas áreas. A ação do intemperismo, né, que gera a erosão e a sedimentação, ela pode ser feita tanto pela água quanto pelo vento, né? E ela pode esculpir feições diferentes nas rochas, né? Então, o pessoal que trabalha com geologia consegue olhar para uma rocha e dizer, isso aqui foi erodido principalmente pelo vento, ou isso aqui foi erodido principalmente pela água, tá? Para mim, particularmente, é um pouco difícil entender, sacar isso de cara, mas eles conseguem ver pelos padrões formados na rocha, se ela foi esculpida pelo vento, se ela foi esculpida pela água, se ela foi erodida pelos dois, por exemplo, como nesse caso aqui. Tá? Então, existe toda uma relação entre a força de resistência das rochas, e isso vai variar muito de acordo com o tipo de formação da rocha, o tipo de material que forma aquela rocha, e a ação, a energia, a força de ação sobre aquela rocha, né? A energia que é colocada lá, que pode ser tanto pelo vento quanto pela água, né? Então, nessa relação, a gente tem que ambientes com relevo, onde você tem uma diferença muito grande, ou seja, com aclividades muito grandes, né? Relevos muito íngremes, você vai ter uma ação muito maior, uma força muito maior, gerando a sedimentação ali. Então, imagina que uma chuva, nesse exemplo de cima aqui, né? As chuvas aqui, a ação do vento, vão ser muito mais intensas sobre essas rochas que estão expostas do que em áreas mais planas, né? Até porque a chuva vai cair, ela vai descer aqui, a água vai descer com uma pressão, com uma força muito maior do que aconteceria numa área mais plana. Então, aqui o balanço vai estar sendo maior da pressão das forças de erosão, né? Em algumas situações onde a declividade é menor, a gente vai ter uma pressão talvez mais balanceada, né? Onde você vai ter ação de erosão, sim, sobre essas rochas, mas a ação não vai ser tão forte, tão intensa, quanto nesse caso dos aclives maiores. Em algumas regiões mais planas, você vai ter um balanço muito maior, então, tendendo muito mais para a resistência à erosão, porque aqui as rochas que estão presentes nessas áreas mais planas, elas não só estão sofrendo um intemperismo muito menor, como elas estão sendo recobertas por sedimento. Então, a ação de erosão sobre essas rochas vai ser muito menor, talvez até inexistente em alguns casos, né? E pelo contrário, o que você vai ter aqui vai ser a deposição de sedimento ao invés da retirada desse sedimento. Beleza? Professor, sobre o processo de erosão, é possível que com uma vegetação ele possa ser evitado ou retardado? Sim, eu vou falar disso agora, inclusive. Entendendo isso, fica bem claro, bem mais fácil a gente entender vários problemas ambientais que a gente tem com ocupação nas chamadas áreas de risco. Tá? Então, áreas onde você tem um aclive muito alto, como nesse caso aqui de cima, né, onde você tem terrenos muito íngremes, a chance de ocorrer desabamentos ela é muito maior. Por isso que essas áreas, a ocupação humana nessas áreas tem que ser feita com muito cuidado, com muito estudo,
E, claro, eu vou mostrar também mais para frente, eu vou falar de alguns eventos como as vossorocas, né? Que são ações de erosão muito intensa, mas a presença ou não de vegetação também vai fazer muita diferença nessas áreas. Se você já tem uma área que é de aclive, onde a ação de temperismo é muito forte, a chance de acontecer desabamento naturalmente já é grande, mesmo com vegetação, e você pega essa área e tira a vegetação dela, aí você está pedindo para o evento acontecer. Se for uma área urbanizada, é uma área onde, inevitavelmente, em algum momento, vai acabar acontecendo um acidente, com um desabamento, né? Por outro lado, regiões onde você tem um aclive muito baixo, um relevo muito baixo, né? Quase não tem diferença na altura do nível do relevo, e você tem a passagem de rios, você tem que prever que em algumas épocas do ano esses rios vão sofrer cheias. Isso é natural, né? E aí, justamente, quando acontecem essas cheias, você vai ter enchentes que vão ocupar essas áreas. Isso é intrínseco do processo natural. Então, sabendo disso, não faz sentido você ocupar essa área, fazer ocupação humana nessas áreas. Tá? Aqui no ABC, a gente tem um exemplo clássico ali do rio Tamanduateí, que é esse riozinho que corta na frente da UFBC em Santo André ali. Não sei se vocês já tiveram a chance de conhecer, porque vários de vocês, né, ainda não vieram no presencial, infelizmente. Mas a gente tem o rio Tamanduateí, que foi um rio que foi completamente canalizado, mas que é um rio que, historicamente, ele é um rio que formava uma várzea muito grande. Então, historicamente, na época de chuva, ele aumentava muito de volume e ocupava uma área bem grande. Essa área foi toda ocupada sofreu ocupação humana. Pegaram um rio, que era um rio que serpenteava, e transformaram ele num rio reto, canalizado, né? É inevitável que nas épocas de chuvas esse rio transborde, cubra as ruas, cubra várias casas, né? Tem um dos vídeos que eu coloquei, que foi aquele vídeo Entre Rios, que ele é muito interessante para mostrar isso. A gente vive a cidade de São Paulo hoje, a grande São Paulo, ela é uma das regiões mais ricas em água. Originalmente, ela era uma das regiões mais ricas em água do nosso planeta, tá? A gente tem um volume de água de rios aqui em volta gigantesco. E tudo isso, boa parte desses rios foi soterrada para fazer avenidas. Ela continua existindo hoje, mas canalizada embaixo de grandes avenidas na cidade de São Paulo, na grande São Paulo, inclusive no ABC. Então, assim, é inevitável que acidentes aconteçam, porque toda as condições ambientais, elas já eram propícias para que esse tipo de coisa acontecesse. A gente só violou a gente ignorou esse processo na hora de fazer a ocupação humana. E essa é a grande questão, né? Bom, áreas onde você tem um aclive muito grande, quer dizer, não necessariamente tem um aclive muito grande, mas você tem rochas que têm uma resistência muito baixa ao processo erosivo. Se essas áreas forem desmatadas, se você tirar toda a vegetação, é muito comum que aconteçam as chamadas vossorocas, né? Que é esse processo de ravinamento, onde a água vai erodindo e vai percolando, formando essas ravinas mesmo, né? A erosão é muito intensa nessas áreas, então onde as rochas são muito pouco resistentes ao processo erosivo, né? Isso é muito comum, a gente vê muito, você vai para o interior aqui do estado de São Paulo, no interior do Brasil, você vê muito esse processo de vossoroca acontecendo, especialmente em áreas que foram desmatadas, né? Então, pega-se uma área onde você tinha uma cobertura vegetal boa, né? Uma floresta, uma matazinha, assim, ou mesmo que seja uma vegetação mais baixa, mais rasteira, como no Cerrado, por exemplo, né? Com poucas árvores e bastante vegetação rasteira entre essas árvores, mas é uma vegetação que consegue segurar
aquela rocha sedimentar que está ali embaixo. Quando você tira essa vegetação, limpa esses campos, faz queimadas para poder plantar pasto, por exemplo, você tira toda uma proteção daquelas rochas. E aí, a ação do intemperismo passa a ser muito maior e a gente tem esses processos erosivos acontecendo, formando, então, essas vossorocas. Tá? Então, a questão está relacionada às propriedades da rocha matriz, então, se ela é mais ou menos resistente aos processos erosivos, está muito relacionada ao clima, então, ao regime de ventos e de chuvas naquela região, a presença ou ausência de vegetação sobre o solo, isso é crucial, né? E ao tempo de exposição dessas rochas à atmosfera ou à hidrosfera. Né? E aí, esse processo erosivo ele causa vários impactos. Né? Existem hoje práticas de conservação de solo para minimizar o problema de erosão. Né? Hoje em dia, né, aí, falando para alguns futuros engenheiros, por exemplo, todo o estudo que é feito para se fazer, por exemplo, uma rodovia, né, uma rua, ele tem que ser feito de forma a levar em consideração os possíveis processos de erosão sobre aquela rocha que está naquela região onde você vai fazer a rodovia ou a rua. Né? Então, hoje em dia, esses estudos são feitos de forma que na construção da rodovia, da rua, enfim, que seja de uma casa, né? Você tem que levar em conta como que a água das chuvas vai percolar de forma a criar áreas de vazão de água para que não haja erosão das rochas que estão presentes ali. Tá? Então, os solos que são cobertos por vegetação, principalmente por florestas mesmo, eles são muito mais resistentes a processos erosivos naturais do que áreas que foram simplesmente desmatadas. Aí aqui é importante a gente fazer um parênteses e entender o que é o solo. Tá? A gente chama de solo toda essa camada superficial da litosfera, onde a gente tem um material desagregado. Né? Você até tem rochas firmes, mas você também tem muito material desagregado. Então, o que você vai ter, o solo, ele é um acúmulo de sedimentos da rocha matriz que você tem naquela região, né? Formado pelo intemperismo, também misturados com a matéria orgânica produzida pelos organismos que vivem ali. Né? Você pode ter restos de raízes, de plantas, e mesmo matéria orgânica de deposição das folhas, tudo que vai se formando ali, e vai se juntando com essas partículas, esses fragmentos de sedimentos da rocha matriz, né? E também sedimentos que vêm de outras regiões e vão se depositando ali. Então, tudo isso junto vai formar aquilo que a gente chama de solo. Tá? Aqui a gente tem um exemplozinho dos horizontes do solo. Né? A camada bem superficial do solo vai ser aquela camada de matéria orgânica, né? Que geralmente é composta pelo resto dos resíduos ainda não decompostos da matéria orgânica. Então, aquilo que a gente chama de serrapilheira, né? São folhas que estão em composição, raízes, pequenos restos de animais ou resíduos de animais, né? E por aí vai. Aí logo abaixo você tem uma camada do solo superficial, onde você tem toda essa decomposição mineral ali, junto com a decomposição orgânica, né? E é uma região muito rica para os vegetais que crescem em cima do solo. Então, é principalmente daí que eles vão tirar vários nutrientes. É uma região muito rica em nutrientes, é uma região que, se não houver vegetação por cima, ela é muito facilmente lavada, esses nutrientes vão sendo carregados embora pelo processo de lixiviação, né? Ou da perda desses nutrientes pelas águas das chuvas, por exemplo. Um pouco mais abaixo ainda a gente tem aquilo que a gente chama de subsolo, que
que é um material que é composto muito mais pela composição, pela e pouca matéria orgânica presente aí, né? Mas é até onde vão as raízes das plantas, principalmente, para a obtenção de água, porque a água tende a percolar todas essas 3 camadas superiores aqui, e às vezes ela fica depositada entre essa terceira camada, a camada B aqui, e a camada C, que vai ser o substrato, que é a rocha-mãe, tá? A maioria das rochas, elas não são permeáveis à água, então a água pode formar bolsões aqui, entre a rocha-mãe e o restante. Em alguns casos elas são permeáveis sim, a água vai percolar, em alguns casos vão formar aquíferos um pouco mais para baixo. Beleza, gente? Tudo certinho, professor. Tá. Estamos terminando, então. Bom, obviamente, então, se a gente tem diversos tipos de rocha, a gente tem diversos tipos de clima atuando sobre essas rochas, a gente vai ter uma certa diversificação dos solos. O solo ele vai ser o resultante dessa diversificação do clima que você tem nas regiões com o tipo de solo que você tem nas regiões, né? Então, a gente tem aqui, eu não vou entrar em maiores detalhes para vocês, mas só para vocês terem essa ideia, a gente tem mapas de solo aqui do Brasil, por exemplo, né, que mostram para a gente regiões onde o solo é bom para a agricultura. O que significa um solo bom para a agricultura? Um solo onde você tem uma deposição muito maior de matéria orgânica, que vai servir como nutrientes, também de alguns elementos químicos que estão presentes na rocha-mãe, que vão servir para minerais importantes, né, para o crescimento da vegetação. Então, você tem desde de solos que são bons até solos que são muito ruins, muito pobres para a agricultura, de acordo, então, com o tipo de rocha presente, com o clima e como que é a deposição de matéria orgânica, de minerais nessas regiões, tá? Para vocês terem uma ideia, então, disso. Quando a gente fala em interação entre o sistema clima, que a gente vai ver um pouco melhor ainda na próxima aula, né? Mas principalmente pensando na precipitação de chuvas, mas também nos ventos, né? Com a litosfera, que é a topografia, com a biosfera, que é a vegetação, a gente tem alguns eventos interessantes. Um deles são as chamadas sombras de chuva. O que são as sombras de chuva? São eventos que acontecem onde você tem regiões muito montanhosas, próximas de regiões com muita água, como os oceanos, por exemplo, ou grandes lagoas, lagos, né? Aqui nesse exemplo, nessa figura, a gente tem uma área oceânica, né? A gente tem uma cadeia montanhosa relativamente alta aqui, deve ser bem alta, porque tem até neve no topo aqui nesse exemplo, né? Não precisa tanto. E aí você tem depois a área de declive para o outro lado, né, do continente. E o que acontece é que a umidade que vai entrar nesse sistema aqui, ela vem principalmente da evaporação da água no oceano, nesse caso, né? Pode ser numa lagoa também. Então, a temperatura vai fazer com que aconteça a evaporação da água nesse corpo de água aqui, né? Essa água vai para a atmosfera, vai formar nuvens, e essas nuvens vão sendo empurradas em direção a essa cadeia de montanhas. Acontece que, à medida que as nuvens são empurradas, elas vão tendo que subir, né? Essa umidade vai subindo aqui ao longo da cadeia de montanha, ela vai encontrando temperaturas cada vez mais frias na atmosfera. E, num determinado ponto, acontece a precipitação. Então, começa a rolar chuva, né? E a grande parte, quase a totalidade dessa água que veio a partir desse processo de evaporação, ele vai ficar retido aqui nessa região, com chuvas nessa região. Então, essa região vai ter uma vegetação muito mais adaptada a chuvas, geralmente florestas úmidas, né? Vão crescer nessa região,
e muito pouco dessa umidade vai chegar até o outro lado da montanha, de forma que do outro lado a gente vai ter uma região muito mais árida, muito mais seca, né? Com a vegetação muito mais adaptada a um clima mais seco do que do outro lado, certo? Então, o que a gente chama de sombra de chuva é justamente esse efeito da topologia das montanhas, barrando a umidade que iria de um lado para o outro dessas montanhas. Para dar um exemplo de como isso pode acontecer aqui no Brasil, esse exemplo aqui é bem de clima temperado, né? Aqui a gente tem, depois eu vou falar mais, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, aqui mesmo no nosso litoral, a gente tem, no litoral de São Paulo, né? A gente tem uma cadeia de montanhas bem altas, por exemplo, você está ali em Santos, né? Para subir aqui para São Paulo, a gente sobe quase 1.000 metros de altitude, então a gente tem uma cadeia de montanhas relativamente alta. Boa parte dessa umidade que vem do mar, ela vai se transformar em chuva justamente nessa região aqui das montanhas, né? Aqui, como a altitude não é muito elevada, né? São só 1.000 metros de altitude, em torno de 1.000 metros desse planalto aqui de São Paulo lá para baixo, boa parte das chuvas ainda chega até aqui. Mas você tem uma cadeia de montanhas um pouco mais para dentro do estado aqui, como a Serra da Cantareira ali, por exemplo, que vai segurar mais uma boa parte dessa umidade que vem do mar. E aí depois, para o outro lado, você já tem uma região muito mais seca, porque aí essa umidade já não vai estar penetrando até lá, tá? Só para tentar dar um exemplo mais local aqui para a gente. Um outro efeito é a zonação altitudinal, né? E aí independe de se ter corpos d'água próximos das montanhas ou não. Geralmente, onde você tem áreas montanhosas, a gente tem toda uma variação, um gradiente de temperatura da base da montanha até o topo da montanha, né? Então, voltando para um exemplo aqui no estado de São Paulo, a temperatura média ali no litoral de São Paulo, ali na região de Caraguatatuba, Ubatuba, por exemplo, tende a ser 5 graus mais alta do que a temperatura média aqui em São Paulo ou São José dos Campos, Taubaté ali, onde você está mais ou menos uns 1.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, 800 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então, só dali do litoral para ali, você já tem, em média, uns 5 graus de variação de temperatura por conta da altitude. Se você vai, por exemplo, ali de São José dos Campos para Campos do Jordão, que chega a 1.600, 1.700 metros de altitude, por exemplo, você já tem aí mais menos uns 5 graus de temperatura em Campos do Jordão. Então, a temperatura ela vai diminuindo à medida que você vai subindo numa montanha, certo? Isso se reflete em toda a vegetação que está presente nas montanhas, né? Você tem uma zonação em decorrência disso, né? Além de você poder ter aquela diferença de mais úmido de um lado, mais seco do outro, você também vai ter toda uma zonação em virtude da temperatura ao longo da altitude da montanha. Professor, mas por que isso acontece, essa alteração por causa da altitude, da temperatura? Porque a gente vai falar um pouco melhor na próxima aula, onde eu vou falar mais de clima, mas a gente tende a ter temperaturas mais altas em um nível mais baixo, no nível mais próximo do oceano. Tá? À medida que você vai subindo, a temperatura vai diminuindo. Se você pegar um balão e subir a 5.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, você vai estar morrendo de frio lá, entendeu? Tanto que os picos das grandes montanhas são todos nevados, né? Mesmo aqui na América do Sul, mesmo na região tropical, você pega aqui, pega na África, por exemplo, o Kilimanjaro, que é a maior montanha da África, chega a mais de 4.000 metros de altitude. Ela está, se eu não me engano, o Kilimanjaro está no Quênia, na Tanzânia, por ali, assim, que é uma região tropical muito quente, mas você olha o topo do pico lá, tem neve.
porque à medida que você vai subindo na atmosfera, as temperaturas vão ficando cada vez mais frias. Tá? Então, essa é uma tendência da própria atmosfera. Isso se reflete na vegetação, na biosfera que está presente, né? Em áreas onde você tem montanhas que sobem muito. Né? Deu para entender? Deu sim. Tá. Só para dar um exemplo aqui no Brasil, né? Aqui a gente não tem montanhas muito altas, né? O nosso maior pico aqui é o pico das Agulhas Negras, que chega próximo de 3.000 metros de altitude. Mas só para dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro, ali na região de Itatiaia, a gente tem como é que é o nome da serra ali, gente? Esqueci. Serra das Agulhas Negras, né? Em Itatiaia. E a gente tem, nesse parque ali da Serra das Agulhas Negras, a gente tem altitudes que vão de 700 até cerca de 2.000, até o pico, que é o pico das Agulhas Negras, que é 2.787 metros de altitude em relação ao nível do mar, tá? E aí ali a gente vê claramente uma zonação. Dos 700 até cerca de 2.200 metros de altitude, a gente encontra uma floresta tropical densa, tá? Existe também uma zonação, uma subzonação entre esses 700 e 2.200 metros, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente ainda encontra aquilo que a gente pode chamar de uma floresta tropical até os 2.200 metros de altitude. Dali para cima você já não tem mais floresta. A gente vai ter aqueles chamados campos de altitude, uma vegetaçãozinha já bem baixa, uma vegetação rasteira, porque as temperaturas são muito mais baixas nessa região e não são mais propícias para o crescimento do tipo de árvore que existia um pouco para baixo. Tá? Então, só um exemplozinho de altitude, de zonação altitudinal aqui no Brasil. E aí, só para fechar, então, a gente chama de fitofisionomia, fito de planta, né? Fisionomia, os tipos de vegetação quando a gente considera tanto o clima quanto a topologia. Se vocês lembrarem lá de DVT, deve ter tido alguma aula lá em que os professores falaram para vocês sobre os biomas brasileiros, né? A gente tem o bioma amazônico, né? Que é uma área bem tropical, úmida. O bioma da Mata Atlântica, que está no litoral, tropical e subtropical, né? Mas com uma floresta densa e úmida também. O bioma do Cerrado, que está no meio do Brasil, já mais seco, com temperatura, com períodos de chuva mais prolongados, períodos de chuva e de seca bem definidos, né? O bioma da Caatinga, com chuvas bem mais escassas. O bioma Pantanal, que fica entre o Cerrado e o bioma amazônico, e é uma região de chuvas muito intensas o ano todo, e ficam bem alagados na época do ano. E o bioma de Pampas, no sul do Brasil, onde você tem áreas mais descampadas, vegetação um pouco mais rala, né? E com uma vegetação já mais típica de clima um pouco mais frio, né? Subtropical a temperado. Só que além desses biomas, a gente também tem os chamados fitofisionomias, que são divisões desse bioma com base na topografia. Justamente porque, mesmo estando dentro de um bioma típico de área mais quente, você pode ter vegetação mais típica de área mais fria, porque está numa região mais elevada, mais alta em relação ao nível do mar, né? Então, existe toda essa variação, não só em relação ao clima, mas também em relação à topologia. Desculpa, eu saí aqui da apresentação. Só para dar um exemplozinho final aqui, que eu acho que até coloquei num exercício lá. No sul do Brasil, a gente tem as chamadas matas de araucárias. A araucária é uma árvore bem alta, da família dos pinheiros, né, bem típica aqui da região, onde você tem matas de araucárias, você tem matas, florestas de araucária, onde você tem, claro, outras árvores, mas predominam as araucárias, né? E elas são
elas vivem bem no clima mais frio, lá do sul do Brasil, né, com mínimas em torno de 5 graus, até 5 a 10, 12 graus, máximas nunca passando muito dos 20, 20 e poucos graus, né. Embora a gente tenha as araucárias concentradas na região sul do Brasil, a gente pode ter araucárias em áreas tropicais, no meio pode ter a árvore presente em áreas onde você tem um predomínio do bioma Mata Atlântica, por exemplo, como no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, áreas que já estão dentro de uma faixa mais quente, mas essas árvores vão estar presentes em áreas mais elevadas, então em montanhas, né, nas serras do Rio de Janeiro, nas serras do Espírito Santo, você chega a encontrar a árvore da araucária, embora ela seja, justamente porque ela está adaptada a um clima mais frio, e nessas regiões, embora estejam em faixas mais quentes, elas vão estar presentes justamente onde a elevação é maior, portanto o clima tende a ser mais frio também. Beleza, pessoal? Essa aulinha de hoje, então, foi bem um compilado de várias coisas, né? E eu comecei a falar do ambiente físico, tem mais coisas para falar, né? Na próxima aula eu vou falar um pouco mais de hidrosfera e de atmosfera, esse sistema clima, né? Que é o que reúne a hidrosfera e a atmosfera e como que ele pode afetar mais os organismos vivos, tá? Acho que eu falei tudo aqui. Se tiver esquecido alguma coisa, eu retomo na próxima aula, tá? Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade, mandem e-mail, podem mandar mensagem lá pelo Moodle. Se tiverem qualquer problema com o Moodle também, com o material do Moodle, entrem em contato, tá? E é isso.